Uma coisa muito estranha que o Madara fez na Quarta Guerra Ninja, além de solar vários figurantes, protagonistas e também os 5 cards do passado, ele fez algo que nunca aconteceu na história do anime. Ele mesmo conseguiu sair do Edo Tensei, do controle do Kabuto. E como ele fez isso? É furo de roteiro ou não? Antes de eu falar pra vocês, eu vou pedir pra você se inscrever e deixar as notificações ativadas. Então, galera, antes de falar de como Madara saiu do Tensei, vamos explicar onde surgiu e também como funciona. Basicamente, foi apresentado pra gente o Edo Tensei lá em Naruto clássico. A gente viu isso pela primeira vez quando o Orochimaru enfrentou o Hiruzen. Ali, a gente viu que o Edo Tensei basicamente traz alguém no mundo dos mortos de volta à vida, com corpo imortal e também com chakra infinito. Ali, a primeira vez que a gente viu realmente esses chutes de fato em ação, o Orochimaru trouxe o primeiro Hokage, Hashirama, e o segundo Hokage, Tobirama. Mas tem um detalhe muito interessante é que quem criou esse jutsu não foi o Orochimaru. O Orochimaru roubou alguns pergaminhos antigos e proibidos de Konoha com a ajuda do Danzo, e sim, Hiruzen sabia de tudo isso e não fez nada. Teve as consequências, o Orochimaru voltou e fez o Edo Tensei. Mas quem fez esse jutsu e criou inicialmente esse jutsu proibido foi o Tobirama. Já que o Tobirama desde pequeno via seus companheiros morrerem. E como ele tinha uma aldeia agora para proteger, ele pensou, mano, em vez de enviar os meus filhos, aliados, cidadãos de Konoha para a guerra, eu vou chamar vários exércitos de mortos-vivos com corpo imortal e chakra infinito para guerrear as minhas batalhas. Peraí, então se ele fez para esse propósito, por que se tornou proibido? Porque basicamente você tem que violar vários cadáveres e também túmulos para ter o DNA dessa pessoa e trazer de volta à vida. E tem um outro detalhe, é vida por vida. Você basicamente tem que escolher uma pessoa para receber a alma daquele morto, assim fazendo o Edo Tensei. Então o Tobirama viu que isso era meio que imoral, tá ligado? Tipo, não valia a pena para somente ter um exército imortal. Então ele meio que proibiu esse jutsu. O Orochimaru roubou, aperfeiçoou ainda mais, e depois, lá na Quarta Guerra Ninja, o Kabuto também não só aperfeiçoou, mas também modificou e fez um Edo Tensei especial. Algo nunca visto antes na história, que era o Madara. Basicamente, quando você faz o Edo Tensei, você meio que escolhe a época que você queria esse cara, que era próximo ao seu auge. Mas teve um detalhe, ele escolheu o Madara jovem, próximo ao seu auge, beleza? Mas ele modificou acrescentando as células do Hashirama. Assim, aquele Edo Tensei especial do Madara pôde também despertar o Rinnegan. Só que o Rinnegan que o Madara desperta é anos depois, na sua velhice, lá com a estátua do Gedomazo, próximo à sua morte. E é por isso que o Edo Tensei do Madara é completamente diferente dos outros. Ele está próximo ao seu auge sim, mas tem um bônus a mais, as células do Hashirama, assim modificando e despertando o seu Rinnegan. Beleza, muito lindo essa situação, mas lá no finalzinho da Quarta Guerra Ninja, o Kabuto ele foi derrotado pelo Sasuke e pelo Itachi e foi pego pelo Izanami. Ali o Itachi conseguiu lançar mais um genjutsu no Kabuto, forçando ele a desfazer o Edo Tensei. Então todos revividos impuramente pelo Kabuto estava indo para o reino dos mortos. A sua alma estava sendo levada. Isso também estava acontecendo com Madara, que tinha feito o Susanoo perfeito e estava humilhando e espancando os 5 Kages. Só que tipo, ele não era a exceção, ele também iria voltar. Só que não, ele fez algo incrível. Ele mesmo conseguiu reverter esse processo do Edo Tensei, já que ele sabia os selos de mão. Mas peraí, como eu disse, o Tobirama criou esse jutsu e aparentemente foi depois da morte do Madara jovem. Então como diabo ele sabia como desfazer o contrato do Edo Tensei e ficar livre com corpo imortal e com chakra infinito? Não era pro Madara saber tudo isso. E a resposta, na verdade, não. Ele tinha 3 possibilidades de saber isso. Então não é um furo de roteiro. Pois, primeiramente, quando ele fez aquele meteoro, puxou o meteoro lá no campo de batalha, mostrava o Onoki, Garen, Naruto e Temari, ele falou assim que o ponto essencial do Edo Tensei é o corpo imortal. Então ali já tinha indícios que ele sabia de como funcionava
o Edo Tensei. Mas peraí, como ele sabia? Sendo que tinha morrido antes. Sim, ele morreu antes, mas aqui entra o segundo ponto. Ele sabia que o Tobirama sabia que um corpo de um ninja é um tesouro. Então ele queria estudar o corpo do Madara e também sobre o clã Uchiha e tudo mais. Então ele sabia que quando ele perdeu para o Hashirama, que o Tobirama guardaria o seu corpo. Então, quando ele perdeu para o Hashirama, ele programou o seu olho para fazer o Izanagi. Assim, ele reviveu no seu corpo jovem e deixou um clone lá para o Tobirama não desconfiar de nada. Aí que tá, o Tobirama morreu primeiro que o Madara. Por que ele morreu primeiro que o Madara? Porque entra aqui o terceiro ponto que eu estava dizendo. Se lembra que o Obito encontrou um Madara velho? E a época do Obito, o Tobirama já estava morto. Quem era o Hokage na época era o Hiruzen. Então sim, ele viveu por muito tempo graças à estátua do Genomazou. E se ele viveu por tanto tempo e realmente viveu, tanto que o Obito encontrou ele velho, você acha mesmo que o Madara, com um plano de Tsukuyomi infinito, ele não iria buscar alternativas para ele ser revivido depois? Ele tinha o Rin Tensei, mas se algo desse errado com o Rin Tensei, poderia ter o Edo Tensei. Então, muito provavelmente, nesse tempo que ele foi vivo e ficou escondido, ele tinha ninjas procurando formas de trazer de volta ele à vida. Não precisava de ninjas, na verdade, ele tinha o Zetsu Branco, que tem a capacidade de se infiltrar nas vilas e também nas próprias pessoas. Tanto que os 5 Kages na cúpula lá, eles foram infectados pelo Zetsu Branco e ninguém percebeu, nem mesmo os ninjas sensoriais. Então provavelmente o Madara deixou o Zetsu Branco lá em Konoha e estava pesquisando várias coisas e jutsus proibidos. Então provavelmente ele estava espionando o Tobirama e viu que ele criou o Edo Tensei. E é por isso que sabia a forma de selo, o ponto principal do Edo Tensei, que era o corpo imortal. Então não foi um furo de roteiro o Madara desfazer o Edo Tensei. Ele tinha meios, tinha tempo e tinha recurso para descobrir tudo isso. E também morreu depois que o Tobirama morreu. Então provavelmente, cara, ele estava em Konoha lá infiltrado com o Zetsu Branco e nem mesmo os ninjas sensoriais experientes não conseguiu encontrar o Zetsu Branco neles mesmo. Então aquela barreira de Konoha não iria ser eficaz contra o Zetsu Branco, que também tem a habilidade de copiar chakra. Então provavelmente Madara, juntamente com o Zetsu Branco, sabia e roubou os pergaminhos e informações do jutsu proibido do Edo Tensei. E aí, você sabia dessa ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixe o seu like e quiser ajudar esse canal a crescer cada vez mais, se inscreva e deixe as notificações ativadas e compartilhe esse vídeo. Tamo junto, galera, e valeu!